Eu tenho pela linha telefônica o advogado Wellington Sabac. Wellington, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. E vamos lá começar essa entrevista aí para ver se a gente consegue esclarecer alguns pontos que estão Muito bem. sendo bastante discutidos aí na mídia atualmente. Para quem está nos ouvindo, o Wellington Sabac, ele é advogado da ADEME, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe. Nós vamos tratar sobre uma ação que está tramitando no Ministério Público contra as associações pró-construção. Meu caro Wellington Sabac, o que é que vocês, de diversas entidades, entre elas a ACEOP, a ADEME, a ANOREG, o Cresce Sergipe, o que é que vocês estão pedindo ao Ministério Público? É preciso de início esclarecer que a ADEME é uma associação de empreendedores do mercado imobiliário e não é contra, não é contrária, não tem nada em desfavor de associações. Até porque seria um contrassenso uma associação ser contrária à formação de outras associações. A figura que está sendo vendida aí na mídia não é essa. Então, a ADEME, na condição de associação, o que ela busca através do Ministério Público, que está sendo capitaneado lá pela doutora Elza Missano, é literalmente tentar separar o joio do trigo. É tentar trazer à sociedade informações que possibilitem que o cidadão ele possa efetivamente escolher se ele vai comprar um imóvel numa construtora ou se ele vai participar de uma formação de uma associação. E se ele quiser participar de uma formação de uma associação, que tipo de associação ele deverá estar procurando, quais são os cuidados que ele deve ter e, sobretudo, os riscos que ele pode assumir se ele se associar desculpe a repetição, a uma associação que não esteja agindo de acordo com as diretrizes legais. É basicamente esse o cenário que está sendo propalado pela ADEME e buscado através do Ministério Público, que tem feito o seu papel institucional. Que provas vocês levaram ao Ministério Público para que ele pudesse abrir esta ação e mostrando que tipo de supostos crimes cometidos ou que tipo de supostas irregularidades? Atualmente, o que existe é um procedimento do Ministério Público que foi deflagrado pela ACEOP. A ADEME, ela, uma vez que a ACEOP tomou a frente desse procedimento, a ADEME, por ter interesse na causa, ela está servindo como uma espécie de coadjuvante, de ajudante da ACEOP junto ao Ministério Público para poder apurar possíveis divergências das associações pró-construção com as diretrizes legais. Então, assim, existem alguns pontos que já foram constatados pelo Ministério Público, diante das provas que eles mesmos apuraram e que a própria ACEOP também já levou aos autos do procedimento, de uma verdadeira venda de possíveis cotas em associações. São todas as associações que estão fazendo esse tipo de procedimento, isso a gente não pode ainda assinar, porque as provas não colidem ainda nesse sentido. Mas já existem algumas associações que têm prova bastante lá adunada aos autos do procedimento do Ministério Público, que estão laborando como se construtoras ou incorporadoras fossem, colidindo efetivamente com as diretrizes das leis que regulam a construção civil e que dão proteção ao adquirente. Então, de posse dessas provas, o Ministério Público já fez, inclusive, algumas recomendações às associações, indicando, inclusive, prazo para essas supostas regularizações e, se não cumpridas essas recomendações, possivelmente haverá, aí sim, a deflagração de uma ação judicial capitaneada já pelo Ministério Público. Seria uma ação civil pública em desfavor de algumas associações. Então, nesse primeiro momento, é apenas um procedimento, ainda não há uma ação civil. Isso, ainda não há ação civil pública. As associações foram convidadas pelo Ministério Público para esclarecer o seu procedimento. Foi sugerido um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Esse TAC, inclusive, chegou a ser minutado. Algumas associações tiveram vistas desse TAC, mas decidiram não assinar o termo de ajustamento de conduta, e daí o Ministério Público deflagrou as recomendações que deverão ser observadas, aí sim,
pela visão do Ministério Público, sob pena de ser ajuizado uma ação civil pública. Meu caro doutor Wellington Sabac, então, que cuidados as pessoas que vão ser buscadas aí, prospectadas por essas associações, elas precisam ter na hora de optar em entrar ou não em um empreendimento desse, e o que o Ministério Público recomendou? Narciso, o Ministério Público ele acabou focando na questão do memorial de incorporação. Basicamente, o que é isso para que a população entenda? Memorial de incorporação nada mais do que a descrição extremamente minuciosa do futuro empreendimento que está sendo buscado para a construção. Então, vou trocar em minutos, eu compro um imóvel na planta. Como que esse imóvel vai ser, que tipo de piso terá, qual a fiação que vai ser instalada, qual a marca do interruptor de luz, quantos metros quadrados ele vai ter, como que é a disposição física desse imóvel, como que é a área comum. Então, isso é um memorial, é uma das informações, é um conjunto de informações previsto no memorial de incorporação. Isso, na verdade, é uma garantia que o adquirente tem e ele não está comprando algo no escuro, né? Ele já está comprando algo que nem existe, que é só um projeto. Imagine comprar um projeto que você sequer sabe como esse projeto vai ser executado ou quais serão os materiais empregados no projeto. Então, o Ministério Público focou nesse ponto e recomendou que as associações promovam, no prazo de até 60 dias, contável da recepção daquela recomendação, o registro desse memorial de incorporação junto às matrículas dos terrenos. E isso foi o que o Ministério Público focou. A ADEME, no seu papel institucional, ela acabou focando em outros pontos também, não desarmonando essa conduta do Ministério Público, ao contrário, a ADEME apoia, mas ela acabou focando em outros pontos. Eu preciso abrir um parêntese aqui para dizer que existem associações sérias no estado de Sergipe. Eu, particularmente, inclusive, já fui cotista de uma associação e não tive problema algum. Mas existem, infelizmente, distorções a essas figuras jurídicas que foram criadas com o intuito de edificar empreendimentos sem fins lucrativos. E essas distorções é que estão sendo tolhidas, pelo menos buscadas serem tolhidas pelo Ministério Público e pelas associações como a ADEME, a ACO. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. O cidadão, ele ingressa numa associação como essa, de início, uma pessoa jurídica, que é essa associação, vai lá, tem um CNPJ, ela tem a carteira de todos os empregados da obra, já que decidiu-se que aquela associação ela não vai contratar uma construtora para executar a obra. Ela própria vai executar. Pois bem, ao fim dessa obra, essa associação, naturalmente, ela vai ser extinta. Cada uma das cotas seguirá para o seu cotista. Então, aqueles condôminos, digamos, de um prédio de 60 apartamentos, cada um vai ter uma cota à parte daquele empreendimento. E com a extinção daquela figura jurídica da associação, se porventura houver uma reclamação trabalhista, quem vai responder por isso? É uma construtora? Não. É a associação? Não. A associação já não existe mais. Quem responderá por isso são os associados. Então, também uma outra questão. A pessoa vai lá, se associa, e também a associação ela continua existindo até o término da obra. Acabou a obra, a pessoa jurídica da associação não tem mais por que existir, ela é extinta. Aí eu vou, como cotista, vendo o meu apartamento já pronto a uma outra pessoa. Se esse apartamento ele apresentar um vício construtivo, quem vai ser responsabilizado? É a construtora? Não, nem construtora existiu. Quem vai ser responsabilizado sou eu, porque eu assumi a condição de construtor desse apartamento. Se porventura tiver um vício construtivo na área comum, quem vai suportar? Também serão os futuros condôminos. Ou seja, você não tem a quem recorrer no caso da existência de um vício, seja no próprio apartamento, seja na área comum do prédio ou até mesmo na edificação como um todo, numa fundação, nesse sentido. Também é bom esclarecer que há uma discussão no mundo jurídico a respeito das incidências tributárias em relação às associações. Existe uma sentença aqui exarada pela 13ª Vara Civil de Aracaju,
onde naquele processo ficou reconhecido que aquela associação, na verdade, e aí palavras da juíza, tá? Ela estava travestida de associação. Posso até dizer o número desse processo aqui no curso da entrevista, para quem quiser consultar, ficar à vontade. Então, não são palavras minhas, são palavras do juízo da 13ª Vara, que disse que, naquela condição, aquela associação ela estava travestida de associação, mas, na verdade, ela estava fazendo um contrato de compra e venda de lotes. Então, se porventura, mediante, evidentemente, um processo com direito à ampla defesa, contraditório, ficar constatada a distorção de observação tributária, onde uma possível associação, na verdade, era uma construção pura e simples com compra e venda de lotes ou de apartamentos, o regime tributário previsto para a associação, ele é extremamente mais brando. Se ficar configurado isso, seguramente a Receita ela vai agir no sentido de buscar essa recuperação. E quem vai pagar por isso? São os associados. Entendeu? Então, são distorções de valores altos que podem existir, e quem vai suportar isso, via de consequência, é o associado. Perfeito. Então, é importante difundir esse tipo de informação para que o associado, quando ele vá buscar uma associação como essa, ele tenha o cuidado de analisar esse contrato, que ele está aderindo, como que vai ser o regime tributário, como é a questão do alcance das verbas trabalhistas, da responsabilidade trabalhista, para que ele, de repente, não vá buscar um negócio achando que é um negócio muito bom, um negócio onde ele pode lucrar um determinado valor, que no primeiro momento até pode parecer efetivamente lucrativo, mas depois pode trazer consequências financeiras, fiscais, trabalhistas e até criminais. Eu não estou aqui botando medo nem terror em ninguém. Por que eu falo de criminais? Por exemplo, lá no curso da obra, há um acidente de trabalho e um empregado desse vem a falecer. É algo, infelizmente, que pode acontecer, sobretudo numa obra, prédio alto, o cidadão esqueceu ou não teve o EPI, que é o equipamento de proteção individual ofertado. E, porventura, no curso de uma investigação como essa, restar declarado que houve, por exemplo, uma omissão do empregador quanto à entrega de um equipamento de proteção, quem vai responder por isso é a associação. Se essa associação ainda existir, serão todos os associados que irão responder. Se ao final essa associação não existir mais, de igual forma, os então associados, na época, na qualidade de pessoa física, também irão responder por esse fato. Ou seja, então, isso precisa ficar claro para quem está se associando, né? Sim. Então, assim, o que é que a ADEME busca de maneira paralela, mas também apoiando a iniciativa da CEOP, apoiando a iniciativa do Ministério Público, é trazer à população esse tipo de informação. E volto a dizer, existem associações sérias no estado de Sergipe, existem. A gente aqui não está colocando todo mundo numa vala comum e tratando todo mundo como infrator ou como distorção do regime tributário trabalhista. Não existem associações sérias. Mas, infelizmente, existem pessoas que surfaram nessa onda de associação com o intuito simplesmente de lucrar. E isso é que está sendo efetivamente combatido pelo Ministério Público e que cabe a dele, no seu papel institucional, propalar esse tipo de informação para que o adquirente dessa cota ou o aderente, por assim dizer, que venha a aderir a essa associação, ele entre no negócio consciente e ciente de todas as repercussões dessa atitude dele. Doutor Sabac, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal da FAM. Nós vamos reproduzir essa entrevista nas nossas redes sociais e no nosso site para propagar essas informações e as pessoas poderem ficar cada vez mais conscientes das vantagens e dos riscos desse tipo de procedimento. Vamos acompanhar aí este procedimento no Ministério Público e trazer mais detalhes ao longo do tempo aqui no Jornal da FAM. Quero agradecer sua participação, viu, doutor Wellington? Eu que agradeço e desejo que o senhor continue um excelente trabalho como vem fazendo aí na mídia sergipana. Parabéns, tudo de bom. Muito obrigado ao advogado Wellington Sabac, advogado da ADEME, trazendo esclarecimentos importantes aqui para quem quer aderir aí a associações pró-construção.